Meus irmãos, o nosso socorro está em o nome do Senhor. É o que nos ensina Davi no Salmo 124. Veja o que ele escreveu. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos seriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos seriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos, é provável que os israelitas eles cantassem o Salmo 124 em viagem a Jerusalém para celebrar uma das suas festas anuais, comemorando um evento específico da história do seu povo, uma libertação de Deus, um grande livramento que Deus efetuou no meio do seu povo. Davi diz que Deus libertou ele e o seu povo de uma maneira poderosa e evidente. Ele parece preocupado com o fato de que a vitória que o Senhor deu ao seu povo pode ser confundida com algo que pode ser acreditado à sua própria força, sua própria vontade, sua própria astúcia, seu próprio esforço. E nesse salmo ele pretende conduzir o entendimento do seu povo para o fato de que somente o Senhor os libertou por uma razão muito específica. Ele quer que a consciência deles, da intervenção do Senhor, os leve à gratidão. O salmista falou de uma libertação que deveria encorajar todo o povo de Deus em todas as épocas. Davi, ele lembra que a segurança do povo de Israel dependia unicamente da graça e do poder de Deus. Ele quer que a consciência da grandeza do livramento que o Senhor os deu no passado os ensine a não confiar em si mesmos, mas confiar no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos valorizar o passado, os atos poderosos e redentores do nosso Deus em prol do seu povo, porque isso reforçará nossa visão de mundo, forjará nossa perspectiva e moldará nossa identidade. Precisamos lembrar aos nossos filhos e às próximas gerações que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Para entender melhor esse salmo, nós precisamos abordá-lo nos concentrando aqui nas 3 vezes que Davi se refere ao Senhor, no versículo 1, versículo 6 e versículo 8. Então, a primeira coisa que ele fala aí no versículo 1 a 5 é o tamanho do perigo. Ele diz, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. 2 vezes ele afirma que Deus estava ao seu lado, do lado do seu povo. Davi está incentivando o povo de Deus a imaginar como teria sido se o Senhor não tivesse estado ao lado deles quando seus inimigos se levantaram contra eles. E apresenta 2 figuras verbais para descrever o que teria acontecido. Em primeiro lugar, ele diz no versículo 3, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Aqui Davi compara seus inimigos a um terremoto, o chão treme, se fende e abre, engolindo tudo que está por perto. Em segundo lugar, ele fala no versículo 4 e 5, as águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui Davi compara seus inimigos a uma inundação. O rio se avoluma, irrompe por cima das margens e arrasta tudo que está em seu caminho. Essas 2 figuras verbais transmitem uma impressão de desolação absoluta. Elas escrevem algo súbito, violento, devastador, incontrolável, inescapável, poderoso e aterrador. Elas escrevem a força dos inimigos, o povo de Deus, ao longo da história. E Davi almeja que o povo entenda claramente seu ponto. Se Deus não tivesse estado do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos destruído. Se Deus não estivesse do lado do seu povo, esses inimigos teriam arrasado completamente com Israel. As palavras de Neemias, lá no capítulo 4, versículo 20 do seu livro, diz assim, o nosso Deus pelejará por nós. Então é isso que Davi está lembrando para o povo de Israel. Deus pelejou, peleja e pelejará por seu povo. Meus irmãos, pode ser que nós não estejamos sofrendo a mesma oposição de nações e exércitos inteiros contra nós, mas ainda assim nós enfrentamos crises grandes demais para resolver sozinhos. É nesses momentos, meus irmãos, que nos voltamos para o Senhor em oração e pedimos socorro, porque Ele está ao nosso lado e nos ajuda a lidar com essas crises.
Segunda coisa que nós observamos aqui é o tamanho da libertação. Versículos 6 a 7, Davi diz: Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Davi atribui a libertação deles à intervenção divina e novamente cria duas figuras verbais para mostrar isso. Primeiro, ele fala de um cordeiro escapando da boca de um leão, no versículo 6. Eu acredito que você já assistiu a algum documentário sobre isso, já viu como isso é brutal. Ele está descrevendo aqui a ferocidade dos inimigos contra a igreja. Segundo, Davi fala de um pássaro escapando do laço de um passarinheiro. Ele está descrevendo aqui um pássaro apanhado numa rede por um caçador. Ele está descrevendo aqui a astúcia dos homens contra o povo de Deus. Ambas as figuras, meus irmãos, transmitem um senso devastador de desamparo. O cordeiro não consegue livrar-se das mandíbulas de um leão. O pássaro não consegue libertar-se da rede do passarinheiro. Dessa forma, Davi e seu povo estão numa posição de grande perigo e completo desamparo. Mas o que acontece? Deus intervém de forma miraculosa. Claro que aqui surge uma pergunta. Qual será a ocasião que Davi tem em mente quando escreve esse salmo? Nós temos aqui algumas possibilidades. Talvez ele esteja pensando na época quando Golias zombou do exército de Israel, lá em 1 Samuel 17. Golias, um homem enorme, desafiou os israelitas a que enviassem um guerreiro para lutar contra ele, mas eles espantaram-se e temeram muito. Os israelitas reconheceram o perigo e sabiam que estavam derrotados, mas quando Davi surge em cena, ele rapidamente se voluntaria para o combate contra o gigante. Você consegue lembrar como foi que Golias se gabou quando viu Davi? Ele disse: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi respondeu simplesmente: Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E assim o Senhor fez. Ou talvez Davi esteja pensando aqui em um quase desastre pelo qual passou nos anos quando estava sendo caçado por Saul, lá em 1 Samuel 23. Certa vez, quando Davi e seus homens se escondiam no deserto de Maom, eles estavam em um dos lados de um monte, ao passo que Saul e o seu exército estavam do outro. Todos sabiam que era apenas uma questão de tempo, antes que Saul alcançasse a Davi. Ele estava literalmente aproximando-se para a matança. A situação era desesperadora. Subitamente o mensageiro chegou ao acampamento de Saul e disse: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Saul desistiu da perseguição. Em reconhecimento à miraculosa intervenção de Deus, Davi chamou aquele lugar então de pedra de escape. Ou talvez Davi esteja aqui descrevendo o que aconteceu lá em 2 Samuel, capítulo 5, 17 a 25. Quando ele começou o seu reinado em Jerusalém, sofreu 2 ataques dos filisteus e o Senhor concedeu grande livramento ao seu rei. Em cada uma dessas ocorrências, meus irmãos, Davi e seu povo estavam à beira de incontestável destruição. A terra estava a ponto de engoli-los e a água estava a ponto de arrastá-los. Eles estavam como um cordeiro pendurado na boca de um leão, ou como um pássaro debilitado no laço de um passarinheiro. Quando estavam diante de um grande perigo, provaram uma grande libertação, porque pertenciam a um grande Deus. A terceira coisa que nós observamos aqui no Salmo é a grandeza do Deus de Israel. Versículo 8, Davi diz: O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Talvez essas palavras aqui lhe pareçam conhecidas. As ouvimos lá no Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículo 2. Essas palavras se referem ao fato de Deus ser todo-poderoso. A onipotência de Deus é evidente na imensidão da criação, na sua complexidade, na sua diversidade, na sua beleza. Salmo 33 diz: Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Davi leva o povo a declarar: Nosso socorro está em o nome do Senhor. Como é que ele faz isso? Ele os lembra da libertação de Deus no passado e lhes mostra como aplicar seu conhecimento dessa libertação passada às suas circunstâncias atuais. Essa é a razão por que ele começa o Salmo da seguinte forma: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado.
Sua exortação encontra-se no tempo presente porque ele quer que seus compatriotas façam da história uma realidade presente. Ele quer que eles considerem aquilo que é óbvio. Quer que sejam convictos da grande libertação de Deus no passado, de tal forma que isso molde sua maneira de pensar no presente e os capacite a mirar o futuro e declarar com inabalável confiança: nosso socorro está em o nome do Senhor. Vocês lembram daquilo que nós falamos no início? Nós precisamos valorizar o passado, os atos poderosos e redentores do nosso Deus em prol do seu povo. Por quê? Porque isso reforçará nossa visão de mundo, forjará nossa perspectiva e moldará nossa identidade. Eu quero concluir essa reflexão. Mas lembre-se, houve um tempo em que a terra quase nos engoliu e a água estava a ponto de nos arrastar. Estávamos como um cordeiro na boca de um leão e um pássaro debilitado no laço do passarinheiro. Semelhantemente, os escritores do Novo Testamento usam essas duas descrições para representar Satanás. Por causa do nosso pecado, nós éramos escravos de Satanás. Nossa situação era desesperadora. Vejam a boa notícia: Deus estava do nosso lado. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Observem como Paulo celebra essa vitória nos versículos 32 do capítulo 8 de Romanos. Primeiro ele celebra a nossa libertação passada. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Quando Cristo morreu por nós, Deus não reteve nem mesmo uma gota da sua ira, ou seja, ele não agiu com misericórdia. A mais plena manifestação da maldição se encontra no grito de Jesus na cruz sobre ter sido abandonado. Ser amaldiçoado por Deus, meus irmãos, é ser abandonado por Ele, como aconteceu com Jesus, como nosso substituto. Para que Ele completasse sua obra de redenção, Ele de fato precisava ser abandonado. Ele tinha de sofrer em si mesmo a maldição do Pai. Era preciso que o Pai voltasse as costas para o seu Filho unigênito. O Pai teve de cobrir a própria face e não permitir que Jesus visse à luz o seu rosto. Para Cristo se tornar o nosso substituto, Ele teve que se tornar maldito por nossa causa. Ele teve que suportar as dores e os horrores do inferno na cruz. No momento da sua grande agonia, seu Pai não o poupou. Deus ouviu Naamã quando ele suplicou a cura. Ele ouviu Ana quando ela chorou pedindo um filho. Ele ouviu Agar quando ela chorou pedindo ajuda. Ele ouviu os ninivitas quando suplicaram misericórdia. Ele ouviu Elias quando ele clamou por libertação. Mas não há nada além de um ensurdecedor silêncio quando Cristo clama: Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, observem, Cristo não clama em alta voz devido ao que os homens fazem com ele. Eles rejeitam, abusam, zombam, traem, o abandonam, mas essas coisas nunca o levam a gritar em alta voz. Cristo clama em alta voz por causa daquilo que o seu Pai faz com ele. Na cruz, Cristo encontra-se em completa escuridão, porque o seu Pai o abandonou. Qual é a razão de Cristo ter de sofrer dessa forma, meus irmãos? A razão, meus irmãos, é o nosso pecado, o castigo que nós merecemos por ter abandonado a Deus. Ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, como diz Isaías 53, versículo 12. Ele fez isso para expiar nosso pecado, para satisfazer a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus e assegurar-nos a misericórdia de Deus. Paulo também, no versículo 32, celebra nossa segurança futura. Ele diz: porventura não nos dará graciosamente com Ele, com Cristo, todas as coisas? Se Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, então com certeza Ele não vai deixar de nos dar coisa alguma. Em outras palavras, se o preço da nossa salvação é o sangue do próprio Filho de Deus, então com certeza vamos receber a herança. John Stott disse: ao dar seu Filho, Deus deu tudo. A cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. Se Deus nos livrou do salário do pecado, dos tormentos do inferno e das garras de Satanás por meio do sacrifício do seu Filho, Ele vai nos conduzir até o fim. Não é nossa fé em Cristo que nos salva, ou o fato de nos agarrarmos a Cristo que nos salva, ou nossa alegria em Cristo que nos salva, ou nossa esperança em Cristo que nos salva. É o mérito de Cristo que nos salva. Por fim, versículo 31, Paulo celebra a nossa presente confiança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Do início ao fim, a Escritura é enfática. Não há como resistir a Deus. Ele nos salva e nos preserva. Preste atenção.
Ele não nos prometeu imunidade contra sofrimento, contra o perigo ou dificuldade, nem nos prometeu imunidade contra dor intensa, grandes perdas ou intensa aflição. Ele prometeu sim que nada pode nos separar do seu amor, nada pode alterar seu plano a nosso respeito. Essa percepção infunde fortaleza espiritual em nossa viagem rumo ao novo céu e nova terra, meus irmãos. Quando olhamos para trás, vemos um grande Deus nos livrando de um grande perigo. Vivemos o presente, então, à luz desse grande livramento, celebrando a maravilhosa verdade que nosso socorro está em o nome do Senhor. É Jesus quem luta por mim e por você. Quando clamamos a Ele sob o ataque do mundo, da carne e do diabo, lembramos que Jesus já os tem debaixo dos seus pés. O Senhor é aquele que é poderoso para proteger a sua igreja dos ataques, dos principados e dos poderes das dimensões espirituais, meus irmãos. Os crentes podem se alegrar na promessa de Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa? A pedra é Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, a ideia do salmo é essa. O salmista deseja que você, quando se sentir inundado, quando se sentir quase mastigado, engolido por inteiro, lembre-se que esse salmo aponta para o nosso Salvador, que triunfou gloriosamente sobre os nossos inimigos na cruz do Calvário, porque ele despojou lá todo principado e potestade. Davi está nos dizendo essas coisas porque a vida cristã é uma luta, é uma guerra constante e a batalha pertence ao Senhor. E assim, meus irmãos, nos juntamos ao salmista e dizemos: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.